Olá, meu nome é Thaís Facina, eu sou editora aqui na Sagarana e hoje nós temos como convidada especial a Andréa Cordoniz, nossa autora, que vai falar sobre o seu livro Bordando Vidas e sobre outras coisinhas mais. Ela é escritora, já escreveu mais de 8 livros, já publicou inclusive nos Estados Unidos e no México, então vai falar sobre muitas coisas pra gente. Deixa eu ver se ela já tá aqui para chamar. E então, para quem está chegando aí, boa tarde. Para quem está no Brasil, né? Boa noite. Para quem está aqui em Portugal e na Europa. Hoje a gente vai ter uma live com a Andréa Cordoniz, nossa autora, do livro Bordando Vidas. E esse livro é um romance e fala sobre, a partir de uma personagem, a Alice, ela fala sobre a vida das pessoas que fazem parte da vida da Alice. Então, como essas vidas se entrelaçam e o que acontece é, na vida delas, né? Até do início, assim, daquele momento especial até o final da vida de cada uma delas. Então, é bem interessante e é uma reflexão muito boa sobre escolhas, sobre destino, sobre a vida, né? Deixa eu ver se a Andrea já tá aqui. Não. E então, falando mais um pouquinho da Andrea, ela é psicóloga organizacional, ela é especialista em desenvolvimento de pessoas e palestrante e escritora. E ela já fez muitos eventos, assim, muitas palestras, mas eu vou deixar para falar quando ela entrar, que ela vai contar um caso especial pra gente. E já escreveu vários livros, livros assim sobre desenvolvimento, sobre carreira, né, que é o meio dela. Livros também sobre... Aqui ela entrou, deixa eu chamar ela aqui. E, e escreveu livros também sobre assuntos diversos. Oi, Andréia! Tudo bem? Oi, Thaís. Tudo bem? Bem-vinda! Tudo bem. Eu já estava Espera que aqui eu estava pensando. botando aqui o fone. Tá, Pronto, agora acho que o som está melhor, não tá? tá, tá ótimo. Olha, já fiz aqui uma breve apresentação sobre você, sobre seu livro, mas eu queria que você falasse, né, com as suas palavras, explicasse um pouquinho para quem não te conhece ainda. Tem várias pessoas que já entraram aqui, que já estão te dando boa noite, saiu de viagem, já está dando boa noite aqui. Mas É, para o quem boa noite explicando que é o pessoal de Portugal, né? boa noite em Portugal. Ah, já tem boa tarde aqui, a Soraya mandando boa tarde, várias boa Ai, tardes. Soraya. Ah, Fátima, querida também. É, Gente, muito boa tarde, muito boa noite para os de Portugal. Eu sempre digo, para quem me conhece, eu sou Andréa Cordoniz. Para quem não me conhece, eu também sou Andréa Cordoniz, tá, gente? Eu não mudo de nome, não, né? É esse mesmo. Eu sou psicóloga organizacional, sou escritora, sou asneróloga também e palestrante. É assim, o meu currículo sucinto é esse. então conta pra gente aí o que é ser asneiróloga. Adorei esse Ó, termo. tem aquela história, né, de separar o joio do trigo. Eu faço exatamente isso, só que eu fico com o joio. Ou seja, eu sempre assim, eu acho fascinante a capacidade que o ser humano tem de dizer asneiras. Nós todos, né? Vamos combinar que eu não estou me eximindo, não. Já fiz das boas também. E eu sempre tive adoração por isso, aquelas falas assim, que bate aquela no ouvido da gente, que a gente se arrepia, aquelas pérolas. E aí eu fui colecionando. As pessoas, inclusive, foram descobrindo que eu gostava disso e foram me mandando pérolas assim também incríveis. E era até engraçado. Uma vez, por exemplo, eu recebi um e-mail de uma pessoa, era
eu não sei de onde ela era agora, era outro estado, não era aqui do Rio de Janeiro, e ela disse assim, André, eu vou contar uma asneira assim, incrível, que um deputado falou e tal, não sei o que, anota aí, não sei o que lá, aí só queria te pedir um favor, não diz que fui eu que falei para você. Aí eu pensei, claro, né, óbvio que eu não vou, né, divulgar a fonte. Ela falou, não, sabe por quê? Porque é meu pai. Aí eu falei, gente, coitado, né? Até esse está assim, sendo entregue pela família. Então, assim, aí começaram a surgir mais e mais asneiras. E com isso já publiquei 2 livros com essas coletâneas. E eu até brinco, eu falei, gente, mas é um assunto sério, porque inclusive ele é separado por categoria. Tem a asneira de político, tem a asneira empresarial, o mundo corporativo. Nossa, é assim, só esse dá um livro rico, inteiraço, né? É riquíssimo, é riquíssimo. E, então, assim, tem todas as categorias e diversas categorias. A minha preferida, com certeza, é empresarial, né? Que eu também trabalho com isso. E depois eu escrevi um outro livro que, embora não seja assim, logo de cara você ache que é de asneiras, mas no fundo porque é os cientistas malucos em que tudo que está ali é verdade, mas assim, é um lado meio cômico da ciência, sabe? Pessoas seríssimas, mas que estão estudando umas coisas tão loucas assim, sabe? Ou então aquelas coisas lá do passado, como cocaína como é que se diz, receitada para determinadas coisas. Crianças, gente, bebezinho, mandavam tomar coisa de... Meu Deus, esqueci o nome agora, mas eram drogas pesadas mesmo, até o cigarro. O cigarro ele era usado para pessoas que tinham problemas de pulmão, gente. Então, assim, isso com o tempo se tornou uma tremenda asneira, mas na época foi sério, né? Então, assim, aí eu falo que, no fundo, são 3 livros contendo as asneiras, né? E eu continuo amando de paixão esse tema. Ele é incrível. Então vem mais por aí, né? Sim! No seu perfil no Instagram, a gente sempre vê também todo dia você posta alguma coisa, né? Sim, essa parte, então... É ótimo seguir o perfil da Andréia, porque a gente já começa rindo logo no início do dia. Não é? Ainda mais assim, atualmente a gente está precisando muito, né, de motivo para rir. Eu sempre levei o humor extremamente a sério. Tudo que eu faço, mesmo em palestra, em treinamento, eu acho o humor assim incrível, uma cola que nos une, né? Uma maneira, tanto que eu brinco muito que não só a declaração de amor, como a de humor é muito bacana. Eu tenho uma facilidade muito grande de me relacionar com pessoas que têm um senso de humor, eu gosto demais disso, cada um ao seu jeito, né? Um Suassuna da vida, gente, que coisa deliciosa, deliciosa, aquele humor dele, totalmente ácido, né? E ele, sim, eu acho fantástico. E esses que eu posto muito, muitos deles têm uma relação total com essa parte de corporativa, né? Começando pelos cartazes, os nomes de lojas que a gente vê. São, assim, pérolas maravilhosas. As promoções, né? As propagandas e promoções, às vezes. Sim. E é até interessante que muitas vezes são peças usadas para comunicação, mas que acabam não comunicando, né? Sim, você vê assim, essa semana, não é? Você nem entende. Essa semana eu mesma publiquei um negócio que eu falei, gente, eu não entendi até agora. Como é que é? Clientes fatiados, aqui clientes fatiados. Eu falei, coitado do cliente, gente. Ainda vai ser fatiado, que isso? Vem aqui para ser fatiado. Não é? Ainda tem, assim, aqueles problemas também por falta de revisão. Nossa, eu sei de cada história. Às vezes fantástica. Uma letra. Uma delas, inclusive, que foi muito boa, foi por causa de uma letra, que foi um gestor numa empresa que era de aromas e fragrâncias e tal, e ele teve que fazer um pedido muito grande lá de uma fragrância de carvalho. Só que na hora não saiu o V. Então, e o e-mail foi embora e correu a empresa inteira, e aquilo se tornou assim,
todo mundo às gargalhadas. Quando ele passava, todo mundo escondendo o riso, que o cara era todo sério. Foi horrível, foi horrível. Então, isso eu até falo em palestra e tudo, porque serve de exemplo. Gente, revisem, façam sempre uma revisão, porque você está fadada de cair numa dessas, né? Qualquer um pode cometer, né? Uma falha que às vezes mesmo, uma distração. Exatamente, exatamente. Antigamente era muito comum dizer, não, foi a datilógrafa, né? Foi ela que errou. Aí sempre botava a culpa em Hoje é o terceiros. corretor, né? Hoje é o corretor. Hoje é o corretor. Que, por sinal, o corretor realmente nos apronta boas também, né? Eu, no outro dia, fui escrever alguma coisa sobre estava disponível, uma vaga, não sei o quê, saiu vaca, e eu não via. E aí caíram na minha pele, que também era um grupo de WhatsApp de pessoas sérias e tudo, falou assim, você está disponibilizando vacas e não sei o quê. Gente, não estou não tenho nenhum aqui não. Ainda não. Ainda não. E fala um pouquinho para a gente sobre esse seu lado da palestrante, né? Eu lembro que uma vez você fez uma palestra naquele evento no TEDx, que é super interessante, sobre coisas inovadoras, né? Então, conta pra gente como é que foi a experiência, como é que você foi parar lá. Olha, o TED acredito que seja, né? Assim, o sonho máximo de todo palestrante, porque é um evento que tem uma visibilidade muito grande. Então, pessoas como eu que eu amo dar palestra, amo. Eu agora estou assim tendo que amar o lado virtual das palestras, porque eu sou oriunda do presencial mesmo. Eu gosto de palestras em que eu interajo com as pessoas, eu falo com as pessoas, e é muito estranho, está sendo ainda muito estranho para mim, assim, numa palestra não ter isso, né? Não ter uma plateia, não ter uma audiência tão próxima a mim, poder Não falar ver a no final, reação das abraçar. pessoas, né? Isso, você não, né? Teve uma palestra, inclusive, que a pessoa me pediu e que eu pusesse muito slide, porque eles iam fazer depois um apanhado e tal. Eu falei, tudo bem, só que depois eu me senti assim, gente, será que tinha alguém mesmo do outro lado? Eu fiquei aqui, né? Dá uma sensação estranha, né? Enfim, mas aí estou me adaptando. E o TEDx foi um sonho, Uma foi pessoa aqui muito. que está falando que assistiu a sua palestra no TED, a Márcia. A Márcia, minha queridona. Márcia é minha amiga, irmã, é uma pessoa. A gente trabalha junto, nós trabalhamos juntas também, uma série de projetos, já trabalhamos numa empresa, e ela estava lá, não, e ela foi meio mentora também, porque o TEDx é assim, é uma coisa muito séria, e eles têm os critérios muito rígidos. Até para você ser aprovada, eu tive que passar por alguns testes por eles, né? Primeiro os virtuais, eu tive que fazer uma apresentação, e depois um presencial. E Márcia ia lá para casa, ficava me ajudando, porque também o tempo deles é extremamente limitado, são 18 minutos, você não pode passar daquilo, então não é uma palestra que você tem assim muito jogo de cintura, você tem que seguir aquelas regras e tudo mais. Mas foi assim uma delícia, até porque o tema também eu amei, que era para falar sobre essa diferença das gerações. A gente está aí com o mercado de trabalho agora, as pessoas de várias idades trabalhando juntas e misturadas. E, na verdade, o que eu mais vejo é elas guerreando, né? Falando o tempo todo que a minha geração é melhor, a sua não é, os jovens não querem nada, aí os jovens dizem que os mais velhos, né, são muito devagar, e assim por aí vai. Então eu falei de um tema que eu também gostei muito, gostei profundamente. Foi uma experiência maravilhosa, especialmente porque foi na UF, a universidade. Minha filha está estudando lá, meus tios foram professores de lá, então assim, a minha família tem uma ligação muito forte com essa universidade. Por coincidência, foi mera coincidência, foi lá que eu fiz a minha palestra no TED, no TEDx. Eu espero que venham outras, né? Porque foi uma experiência maravilhosa. Irão. E sobre
Sobre os seus livros, assim, você já escreveu, são 8 livros? Eu estou falando aqui em 8 livros, mas eu nem tenho certeza da quantidade. Sabe que às vezes eu me enrolo e o pessoal fica assim, ah, você está ficando metida. Não é, porque eu sou ruim mesmo de número, sou ruim de, assim, de memória, mas é porque, na verdade, são assim, eles são tão diferentes entre si, e agora eu tenho participado também muito em coautoria. Então, alguns eu participo com um capítulo, como hoje não, esse ano vai ser lançado mais um, esse ligado à parte lá da psicologia organizacional, que é novamente sobre administração do tempo, e já participei de um outro também, um capítulo também sobre administração do tempo. E aí tem os meus próprios livros que eu escrevo, então assim, são 8. Agora, eu colocaria mais um, que é um especial muito gostoso. Eu tenho aqui uma coisa, peraí, cadê? Onde ele tá? Tá aqui. Que eu escrevi, eu sou apaixonada por essa história aqui. Yolanda, Histórias de uma Vida. Eu vinha fazendo um trabalho com pessoas, né, da terceira idade e conheci Yolanda, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. E aí eu comecei ela começou contando a história de vida dela, eu fui reunindo tudo aquilo, registrando todas as histórias e pesquisei algumas coisas da família dela, da família do marido, e acabei fazendo uma biografia da vida dela, dei de presente. Ela não estava esperando por isso, foi tão legal que ela não estava esperando. Então, ela tem, na época ela já estava com 82 anos, ela agora já está com 84, 85, eu acho que é por aí. E ela ficou radiante, ela falou, Andréia, você não sabe o presente que você me deu. E eu falei, Yolanda, e você não sabe o presente que você me deu assim, de eu ter entrado numa... Eu nunca tinha feito isso na minha vida, escrito sobre ninguém, sobre a vida de uma pessoa, uma biografia nem a minha, nem a de ninguém. E foi uma delícia, foi muito gostoso. Então, esse é de coração, porque ele não está vendendo, foi só para a família dela. Eu até fiz uma impressão, assim, para ela, especialmente, na minha impressora. Lúcia, minha irmã, Silvia Lúcia, fez uma capa linda, porque ela trabalha maravilhosamente bem com cartões, você sabe, né? Ela faz coisas lindas. Então, ela fez uma capa divina e tal, e eu dei de presente para ela. E a família acabou mandando imprimir, me pediram arquivo e imprimiram alguns exemplares para ela distribuir, né? Para os netos, para todo mundo, para as irmãs, ela tem muitas irmãs. Então, assim, é um livro de coração também, que foi para mim muito especial. E que me ajudou, inclusive, a me inspirar para um outro projeto que eu estou fazendo agora também, que esse também é uma coisa assim, totalmente diferente, que não é um livro para ler, é um livro para você escrever. Eu gosto disso também. Em que vai ser um livro para pessoas que são avós e querem deixar mensagens para os seus netos. Então, todo roteirizado. E também está sendo assim, uma delícia fazer esse livro. E me lembrei demais da Yolanda durante todo esse processo. Tenho lembrado demais dela nesse processo. Você vê que eu não paro, né, Thaís? Assim... E umas coisas assim loucas, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas isso é minha cara. Como você está lidando com esse confinamento, essa questão de ficar em casa? Está produzindo mais ou está produzindo menos? Como é que você está lidando com isso? Olha, eu estou produzindo... Eu sempre produzo muito, interessante, né? Inclusive essa coisa da escrita... Eu não consigo não escrever. Desde que eu me entendo por gente, eu até falei isso para você num vídeo, né, que eu te mandei, né, desde que eu me entendo por gente, eu gosto imensamente de escrever. Sempre tive diários, até hoje eu tenho, e não é nem só como um exercício, é tipo assim, não tem como eu não escrever. Então, eu estou sempre... Nessa área, eu estou sempre produzindo assim. Eu sou uma pessoa também, uma palavra que me caracteriza demais é criatividade.
Então eu estou sempre criando alguma coisa e com isso eu tenho sempre meu tempo, assim, eu até brinco, eu falei, gente, eu não sei o que é sentar para ver uma sessão da tarde, eu não sei o que é, assim, eu nunca tive. E na pandemia isso não mudou muito. Muda sim o foco, por exemplo, eu vinha tendo um trabalho muito intenso, inclusive um deles que estava me levando a fazer muitas viagens e tudo era com a Márcia, como instrutora de treinamento, então eu vinha viajando muito, muito mesmo, e hoje, é claro, eu tenho respeitado imensamente o isolamento, eu saio de casa pouquíssimo, pouquíssimo, e é o tempo todo, né, aqui no meu confinamento, mas sempre a 1000 por hora, sempre escrevendo muito, sempre fazendo projetos, preparando palestras. Inclusive, estou agora preparando, você foi culpada disso, já, de uma oficina criativa que algumas pessoas me procuraram, falaram, Andréia, eu quero Opa! Eu quero essa desenvolver. oficina! Falando, eu quero desenvolver isso, eu adoro escrever, mas eu não sei nem por onde começar e tudo. E foi engraçado, uma pessoa aqui, outra ali, eu falei, gente, vamos lá, vamos fazer uma oficina criativa, vamos criar juntos, né, todo mundo, Ah, que eu amo isso, eu acho um processo muito legal. e como é que é essa sua metodologia de escrita? Você senta todo dia, você tem um horário ou um tempo para cumprir, ou é de acordo com a sua inspiração? Como é que é a sua metodologia de escrita? É bagunçada, É bagunçado. é bem bagunçadinha. A não ser quando eu tenho prazos assim para que me é pedido, né, por editor, olha, tem que isso não pode passar essa semana, eu preciso e tal. Mas do contrário, eu vou no meu ritmo, não naquela coisa de que até isso é uma coisa para se ver muito na oficina, não tem aquela coisa, a gente só senta quando tem uma inspiração. A gente. Não, o Bordando Vidas, por exemplo, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer com os personagens. Foi uma experiência muito maravilhosa para mim, porque é o único livro que eu escrevi de ficção, o único livro que eu escrevi de romance, e falando de vida, falando de morte, a efemeridade que é a vida. E as pessoas, quando falam em morte, se arrepiam. Gente, é assim, não no sentido é no sentido da vida como um todo. Nossa vida tem começo, meio e fim. E eu amo biografias. E o que me inspirou foi até isso, que eu sempre fico pensando muito, né? O que terá acontecido com fulana que eu conheci lá não sei aonde, lá no passado e tudo. E É, quando eu comecei a escrever o Bordando Vidas, os personagens, eles foram criando suas próprias vidas, né? Uma vida própria, e eu não sabia nem no que ia acontecer com cada um deles. E conforme eu fui, eles foram aparecendo à minha frente, assim, eles foram meio que me guiando quais seriam os caminhos que eles tomariam. E de uma forma super condensada, que eu também achei isso legal, porque às vezes biografia tende, obviamente, a ser uma coisa grande, né? Porque nós temos, assim, diversas passagens na vida. Agora, eu procurei fazer isso de uma forma assim, sabe quando você vai procurar na Wikipédia, né? Alguma coisa sobre algum autor, que você vê tudo que aconteceu com ele de uma forma resumida. Então, eu procurei fazer assim, para não ficar aquele livro extenso, para ser uma coisa bem objetiva, e falando assim dos pontos principais desses personagens que ganharam vida na minha vida. Foi uma coisa assim muito bonita, muito bacana, muito gostosa de. Então, assim, o Bordando e é Vidas, eu interessante, acho que tá você está travando um falhando. pouco aqui, né? É. Ah, O meu também está falhando? Acho que não. Hum. agora. Voltou. O interessante é isso, né? Que a gente, ela tá no momento ali não vou dar spoiler não, mas a Alice tá a personagem principal, tá no momento de vida ali com as pessoas, né? Que fazem parte da vida dela e a gente se vê ali também, né? E não imagina o que vai acontecer com cada um daquelas pessoas, né?
que muitas vezes você se sim. separa, ou você encontra um tempo depois, você não acompanha ali o dia a dia, né? De todas as pessoas que já passaram pela sua vida, né? Então é É bem interessante. verdade. E pessoas, às vezes, que têm uma importância imensa. Isso sempre foi uma coisa muito, assim, duas coisas que eu me questiono muito, que eu acho assim fascinante. Algumas pessoas que têm uma importância numa uma etapa da sua vida, uma importância muito grande, que de repente, do nada, somem, desaparecem. Algumas, inclusive, agora com essa coisa de rede social, eu reencontrei, e elas estão num momento tão diferentes. Uma delas, por exemplo, ela estudou comigo, foi minha melhor amiga lá nos tempos de ginásio. Olha, ginásio é antigo, né? E nunca mais tinha escutado falar sobre ela e tal. E um dia, batendo papo com meu marido, eu descobri que ele conhecia. Eu falei o nome inteiro, por acaso eu lembrava do nome completo dela, porque às vezes a gente esquece, mas eu sabia nome, sobrenome, não sei o quê. Aí ele falou, não, peraí, é fulana de tal, não sei o quê. Eu falei, gente, essa é ela não é mais, mas ela era prefeita de uma cidade, e ele vinha conversando com ela lá sobre alguns assuntos profissionais e tudo, e foi interessantíssimo, né? Aí, na mesma hora, eu liguei para ele, tinha o telefone, a gente se falou, eu falei, cara, que... Então, assim, isso me fascina saber o que foi, o que aconteceu com essas pessoas, por que elas saíram das nossas vidas, em que momento e tal. E algumas voltaram, eu reencontrei muitos amigos de faculdade, foi uma delícia, a gente tem se... Agora com a pandemia não, mas a gente vinha se encontrando, agora está no grupo de WhatsApp e tal. Uma coisa muito gostosa, e aí você fica sabendo o que aconteceu com cada uma delas ao longo de praticamente não, mais de 20 anos, né? Aí tem uma lacuna muito grande, né? Foram vidas e, sim, viveram muita Isso a coisa, muitas internet experiências. facilita um pouco, né? Facilitou um pouco a gente reencontrar pessoas que já passaram, né? Sim, sim, e isso é fascinante. E a outra coisa que também, assim, no Bordando Vidas, quando eu escrevi, e é uma coisa que nunca sai da minha cabeça, a gente nunca sabe quando é a última vez de nada, né? Você não sabe. E nem a última vez que você vai ver uma pessoa. Às vezes você diz um tchau para uma pessoa, que você vai ali na esquina e por alguma razão você não vê mais essa pessoa. Não precisa nem que ela morra, não, mas de repente, naquele dia acaba que tem desencontros, e se muda e vai morar em outro país, sei lá o que, pronto, nunca mais viu a pessoa. Então, assim, todas essas efemeridades, eu fico pensando muito, muito sobre isso. E no livro eu explorei muito isso. Quando é que você não tem noção, quando é a sua última vez do que quer que seja. Né? É muito doido isso, E isso muito faz, doido. e a gente pensar nisso também faz a gente valorizar mais cada momento, né? A Com gente certeza. pensar sobre isso, a gente valoriza cada momento com as pessoas que passam, né? E da nossa vida mesmo, né? Uhum, É com muito. certeza, porque faz parte da vida, isso faz parte da vida, né? E a gente, especialmente agora, a gente está lidando muito com isso, né? É, e é especialmente agora, exatamente. E, bom, e falando mais sobre a sua escrita, né? Sobre aquela ideia da escrita, o que você indicaria assim para um autor que está começando agora, ou alguém que pensa em escrever? Que dicas você Uhum. daria? Olha, uma com certeza é ler muito. Eu amo, eu sou viciada em ler. Tivesse que fazer aquela pergunta, o que é que não pode faltar na tua bolsa? É um livro, é um livro. Se eu tiver numa fila, tiver alguma coisa, eu estou abrindo para ler, eu não sei ficar sem um livro. Então, ler muito. A outra é escrever muito. Ah, mas eu não sei. A gente sabe. Nós todos sabemos, a gente já escreveu redação na escola, então é começar, tudo é o começo. Você e aí você vai refinando a escrita, você vai encontrando assim aquilo, a tua linha, o teu perfil de escrita, como é que ele vai funcionar para você.
teve até um escritor famoso, claro que eu não vou lembrar o nome, que uma vez ele foi chamado para dar uma palestra e dizer, né, olha, são todos aqui que estão aqui, são pessoas que querem vir a se tornar escritores. E eu gostaria, então, que você dissesse para eles o que é que eles devem fazer. O cara pegou o microfone e falou, todo mundo agora está convidado a ir para as suas casas e escrever. Muito obrigada. E foi embora. Então, assim, é escrever, 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 e tirando essa coisa de que eu não sei escrever, porque não é por aí, não é por aí. Sem medo, E né? aí cada um tem. E aí você vai encontrar, como você falou, por exemplo, se tem uma metodologia, se não tem, tem pessoas que. Até, por exemplo, quem escreve novela, eu acho que vocês já devem ter visto, cada um tem um jeito. Aí eu fui descobrir que a Glória Pérez, por exemplo, ela só escreve em pé. Eu achei tão engraçado isso, porque escrever novela não é fácil, são horas e horas. Eu cheguei a fazer um curso com a Maria Carmen Barbosa, e até participei de um concurso, quase que eu fui escritora de novela. Nossa, ia ser muito interessante, foi uma experiência muito legal esse curso. E é assim, é como ela dizia, olha, você não tem vida. Durante uma novela você não tem vida, você não vê ninguém, você fica isolado, você fica escrevendo mais de 10 horas por dia para entregar os capítulos e tal. E eu fiquei imaginando Glória Pérez escrevendo esse tempo todo em pé, mas ela, aí eu não sei se é estilo, se é superstição, o que que é. Cada um tem lá o seu jeito, né? O Jorge Amado era na máquina de escrever, independente de depois ter máquinas até mais modernas e que eram aquelas elétricas, né? Não, tinha que ser, ele tinha que ouvir aquele barulho, então ele ficava com as mãos totalmente feridas, doídas mesmo, de ter que botar, fazer curativos e tudo, né? Olha que coisa louca. Eu, por exemplo, uma coisa que até a Márcia agora ela vai achar engraçado eu falar isso, porque ela disse que não consegue mais escrever na mão. Ah, dói a mão, agora é tudo digital. Ela quer se fazer de novinha, eu acho, sabe? Mas e eu falei, gente, eu sou o contrário. Quando eu começo a escrever um livro, começo a escrever um trabalho, uma palestra, é tudo na mão. Na mão. E, inclusive, eu já... aí depois, eu gosto muito da neurociência, eu estudo muito neurociência, e soube que, inclusive, é muito importante você escrever na mão, porque você aciona um lado do teu cérebro diferente do que você acionaria. Então, existe um estudo sobre isso, um ramo, né, que indica para você desenvolver a criatividade, para quem quer escrever, acordar e escrever pelo menos 3 páginas por dia, mas tem que escrever na mão. Escrever qualquer coisa. Você pode falar sobre o seu dia, pode escrever uma oração, pode escrever o que quiser, mas todo dia acordar e escrever 3 páginas à mão. Por isso, né? Porque todos os exercícios ligados a exercícios terapêuticos, exercícios assim, até de criatividade na escrita, a gente sempre recomenda que seja escrito à mão, que você vai acionar um lado diferente do seu, uma área diferente no seu cérebro e que vai propiciar uma criatividade muito, muito maior. Então, essa é uma das dicas. E a outra dica é isso, é você o ler, o escrever e procurar, assim, ver em que você... Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de, na escrita, detalhar o local e minúcias, outros não, outros você sai batido. Então, assim, começa a... Quando você estiver lendo um livro, observar o que você está gostando, o que você não está gostando naquele autor. Tem gente que quando começa a ler alguma coisa, assim, que começa a descrever muito, ai, que saco. Então você já sabe que aquilo ali não é a tua praia. Se você for escrever daquele jeito, você vai estar forçando uma barra e não tem nada a ver. E tem uma série de exercícios muito bacanas, assim, para estimular a criatividade e tudo, que eu faço, inclusive, regularmente comigo, porque funciona imensamente. Ajuda pra caramba. Então, assim, não existe aquela história de que o autor é pura inspiração, né? Não, você acha que existe não. pura inspiração ou a escrita é Não. para todos?
É para todas, inclusive no caso até de escrita técnica, que eu também escrevo coisas técnicas, escritas por encomenda também, né? André, Uhum. você precisa, por exemplo, esses 2 capítulos que eu participei, Administração do Tempo, foram encomendas. Eu queria que você escrevesse um capítulo. Então, assim, você não pode se dar o luxo. Peraí que eu não estou inspirada. Eu vou É. pensar. Quando é que... Não, você tem que sentar, pegar todo o material que você tem sobre o assunto e começar a escrever, começar a organizar, e você tem um prazo para entregar. Então, assim, é um trabalho como outro qualquer, que não depende, né, de acender uma lâmpadazinha aqui, nem nada. Mesmo para você, se eu for agora fazer um novo livro com você, não, olha só, Thaís, eu vou fazer, mas eu não sei quando, eu vou te entregar, não sei. Não pode, Precisa de né? Eu um tenho que dar o lugar mínimo. isolado e sentar, Esse é o meu sonho. Tipo estruturar. assim, meu sonho, você vai até escrevendo, você como editora, há de pagar, né? Fazer meu sonho se realizar. Você tem que me mandar o seguinte projeto. André, você tem que escrever a história de uma personagem que é passada em Paris, e você vai ter que ir para lá, ficar isolada em Aham. Paris, entendeu? Aí você me manda para lá e eu vou. Gente, isso é um sonho, né? Isso é É, maravilhoso. Não é é. assim, eu vou chegar ali no computador e ver como é que é Paris, e dizer, não, tem que ir para lá, viver aquilo. Isso é maravilhoso, Aham. né? Tem que vivenciar. Tem que vivenciar. E você falou de livro técnico. Você acha mais difícil escrever um livro assim técnico, um livro que seja sobre o seu ramo profissional, ou um romance, por exemplo? Olha, o técnico é assim, são escritas diferentes, elas, sei lá, elas são tão diferentes. O técnico, ele exige, eu sou muito chata para as coisas, assim, eu sou meio perfeccionista, então você já sabe tudo sobre a administração do tempo. Então, senta aí e escreve. Já escrevi um livro, já escrevi 2 capítulos, então é só sentar. Não, eu vou rever tudo que eu já fiz sobre a administração do tempo. Então, assim, acaba sendo mais trabalhoso para mim. Por Uhum. exemplo, se eu escrevo um artigo, por ele ser técnico, eu levo muito mais tempo do que se eu fosse escrever um artigo comentando de uma coisa mais assim, mais que não fosse ligada à minha área, né? Que fosse falar, por exemplo, de prazer em escrever ou uma crônica, uma coisa assim. Então, quando é técnico, eu me cobro muito, até Uhum. porque eu quero me embasar mais, eu quero mostrar da onde foi, eu tenho que ver referência. Quando você escreve um romance, é como eu falei, eu achei assim uma delícia, porque o livro é que foi me levando. Aquilo, Uhum. para mim, eu não vejo a hora de escrever outro, porque uma experiência muito gostosa. Eu ouvia muito falar isso e ficava imaginando como seria. Quando eu fiz esse curso também para escrever novelas, foi uma realização também, eu criar personagens. E isso é fantástico, como eu falo, eles vão me dizendo o que fazer. Tipo assim, Eles vão eu tomando começo a vida mesmo, né? vão tomando vida. Então tem uma hora que, fulaninho só pode fazer isso. Ele não faria outra coisa. Então não adianta eu escrever que ele ia fazer, não sei o quê, porque a sensação que eu tenho é que ele vai sair dali de dentro e vai falar, eu jamais faria um negócio desse, você não me conhece. Então, assim, Uhum. ele é quem sai me puxando e dizendo. Então eu sei que se ele, sei lá, se irritar, por exemplo, um personagem tal, se ele se irritar, ele é daquele que vai quebrar alguma coisa contra a parede, tal, outro se ficar irritado, vai chorar, vai se lamentar, vai ficar na fossa, não sei. Então, assim, por conta disso, eles saem nos buscando, eles nos pegam pelas mãos. E isso Uhum. é um barato, eu adoro, amo de paixão. Mas o que muita gente não sabe é que um romance, por exemplo, ele também. Todo mundo fala assim: um livro técnico você tem que fazer muita pesquisa, né? Tem fontes, tem que citar fontes Uhum. e tal. Mas um romance também precisa de pesquisa, né? Justamente por isso, porque se você vai descrever um lugar, você vai descrever uma profissão, a profissão, a personagem principal tem uma profissão. Você tem que saber exatamente como funciona aquilo ali para não ficar incoerente, né? Então, Sim. o romance também envolve uma pesquisa, né?
Até para... Não, e até e até os termos técnicos, digamos assim, né? Os termos da. Eu escrevi uma vez um livro, esse nunca foi publicado, de contos, e cada conto eram contos diferentes e tal. Um deles, por exemplo, era um cara que gostava muito de pescar, ele morava num lugar que tinha um lago. E eu comecei a fazer uma pesquisa de palavras ligadas a isso, porque é um universo totalmente diferente do meu. Eu não curto pescar, não conheço nada de lago, nome de pedra, nome de nada. Então eu eu tive que fazer pesquisa. Depois aí um outro conto era uma pessoa que morava numa fazenda. Eu também comecei a fazer algumas pesquisas de como seria. Eu nunca morei numa fazenda, então o que que eu como é que as pessoas falam. E uma das dicas que você estava me perguntando de dicas, quem gosta de escrever tem que ter sempre ou um caderninho para quem gosta de escrever na mão, ou seu telefone lá para digitar, porque do nada surgem ideias, do nada surgem palavras. Eu trabalhava com um cara, por exemplo, ele era muito engraçado. Ele queria falar difícil, mas ele não sabia. Então, ele lançava umas coisas totalmente sem pé nem cabeça, mas eu adorava, porque aquilo ali virou assim, um laboratório para mim. Eu saía anotando tudo, as palavras que ele inventava dentro daquele contexto. Uma vez, por exemplo, ele quis me elogiar, eu cheguei mais arrumada, que ia ter uma reunião, aí ele ficou, a senhora está muito bela, a senhora está hilária. Aí ele achou que hilária era assim, um grande, assim. E eu, muito obrigada, eu sou muito hilária mesmo. E até hoje está achando que agradou horrores. Então, assim, e outras coisas ele falava totalmente errada, né? Então, eu anotava. E isso é muito legal, isso é muito legal, você também sair anotando as coisas assim o tempo todo, você ter esse registro de coisas, frases também que te chamam a atenção, que você gosta, que você curte, porque aquilo ali fica sendo uma fonte de referência para você, uma fonte de inspiração também. Isso é muito, que as ideias surgem, né? A gente nos momentos mais inusitados, né? Às vezes você está cozinhando, você está numa porção e tem aquela ideia tomando ali, banho. tem que ter um caderninho para anotar. Sempre, sempre. Eu estou sempre. Eu sempre Oi? tenho um caderninho. Eu uso isso também. Eu sempre tenho um caderninho para anotar as ideias. Hoje tem o telefone também serve, ou então gravar, né, uma frase que veio na cabeça, uma passagem. E bom, acho que é isso, né? Você tem mais alguma coisa que você queira falar assim, sobre o livro, sobre para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Eu convido todo mundo a ler Bordando Vidas, que é assim, é uma delícia, é uma delícia. Ele é denso, é um livro denso, é um livro assim, e ele faz muita gente pensar. E eu acho que o pensar não pode sair de moda em tempo algum. Então, que a gente pense, que a gente reflita muito, e ele é um convite muito especial para isso, ao mesmo tempo que fala de coisas muito gostosas, eu até escrevi em uma das postagens, falar sobre a vida, sobre o quanto o que você deixa de legado para as pessoas, quem é você, e muito aquela coisa, se você conversasse com quem a pessoa que você foi, jovem, ou com a pessoa que você vai ser na sua velhice, isso é muito bacana, a gente pensar sobre isso. E é um livro que nos convida muito a isso. Quem E ao também tiver mesmo tempo interesse é na. um livro leve, né? É um livro Sim, leve. sim, porque a Alice é uma pessoa muito. A Alice, que é a personagem principal, ela é uma pessoa muito legal, um astral muito bom. Ela é muito, muito legal. Que bom que a Priscila disse que vai ler novamente. Legal. Recomende Priscila também para as pessoas. Agora que já está à venda no Brasil, porque só estava na Europa, olha que chique, gente. Muito chique. Foi primeiro na Ai, Europa.
Primeiro na Europa. E agora que já temos aqui em reais, então eu convido, porque e depois para a gente conversar. E quem tiver também interesse na oficina de criatividade, manda depois um direct para mim, que aqui pelo Instagram, e que aí a gente combina. Olha, eu te ajudo, vamos fazer isso junto, hein? Opa, Gostei opa, muito então, dessa ideia. muito boa, excelente. Nosso próximo projeto aí. Oba! Então tá, Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui. A todo mundo que está assistindo também. Olha, a Joilma aqui já está falando que já gostou muito da Alice, viu? Ah, ela é um barato, ela é muito legal. Você vai adorar a Alice, vai adorar. Vai. E obrigada por tudo. E a gente se fala mais, né? Eu que agradeço imensamente. Eu acho chique falar minha editora. Minha autora. Então tá. Ok, gente, Uma boa obrigada a noite todos para todo vocês também. mundo. Alexandre, ó, tá lá em Portugal, tá aí em Portugal com vocês também. Então, É, conhece aí o site da Sagarana, visita lá nosso. ok. Obrigada a Então tá todos. bom. Um beijo. Beijos. Muito obrigada.